chefe, quarta-feira está no ar, leitura dinâmica, Rede TV Tocantins, sou eu, Gabriel Ribeiro, desde já agradeço o seu carinho e a sua audiência. O Dia Mundial do Cérebro, celebrado nesta quarta-feira, chama atenção para a prevenção de doenças neurológicas. Veja também, a Prefeitura de Araguaína iniciou o atendimento no Facilita Araguaína, novo espaço que reúne diversos serviços públicos. E ainda, o Tribunal de Contas do Estado rejeitou o recurso que tentava rever a decisão sobre o contrato de limpeza urbana de Porto Nacional. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Leitura Dinâmica Tocantins. Mais de 2.000 acidentes elétricos foram registrados no Brasil pelo terceiro ano consecutivo, durante o período de férias. Especialistas alertam para cuidados com instalações elétricas e aparelhos e tomadas para evitar choques e incêndios. Confira os detalhes com Gisele Nascimento. Olha só, as férias mudam a rotina de muita gente. Com crianças em casa e a família viajando, alguns cuidados com a instalação elétrica podem prevenir acidentes e ocorrências até mesmo como incêndios. Para falar sobre isso, eu converso agora com o CEO da Mailets e engenheiro eletricista, Danilo Brentinha. Seja muito bem-vindo. Danilo, a gente sabe que o Brasil registrou mais de 2.300 acidentes de origem elétrica em 2025. Quais são os erros mais comuns dentro de casa que ocasionam muitas vezes esses acidentes? Os erros mais comuns são a utilização de T, né? Aqueles Benjamin que o pessoal fala, que coloca muitos equipamentos, como Tocantins é muito quente, então coloca ar-condicionado, climatizador, uma luminária, e vai colocando muitos equipamentos, né, na mesma tomada, e o cabeamento não é preparado para isso, acaba derretendo e fazendo com que ocorram os acidentes. Durante as férias, quando as crianças passam mais tempo em casa, quais cuidados os pais e responsáveis devem redobrar? Principalmente tomadas, né, que está ali com muito equipamento, a criança vai tentar trocar o equipamento que ela quer utilizar naquele momento, e aí muitas vezes o T está com um problema, quebrado, e aí ele toma um choque, né? Então isso é um problema muito grave. Deixar ar-condicionado ligado muito tempo, se o cabeamento da instalação do ar-condicionado não estiver adequado, também pode ocasionar derretimento. São esses os mais comuns, assim, né? Para quem vai viajar e deixar a residência fechada, quais são as medidas essenciais antes de sair? Muitas vezes, quando o pessoal vai deixar a casa vazia, né, deixa iluminação acesa, e isso vai também desgastando ali, né, principalmente as luminárias que vêm com mais extenso, né, de plástico. Às vezes a lâmpada que está ali é uma lâmpada que aquece, talvez ela ainda não é uma de LED, então ela pode ocasionar o derretimento da luminária e aí ocasionar num incêndio. Para isso, hoje existem equipamentos, né, que acendem e apagam a iluminação em determinadas horas, então seria bem legal se desligar e deixar programado, né? Existem sinais na instalação elétrica que indicam que tem algo errado e precisa de manutenção? Sim, com certeza, né? Desligamento contínuo, né, de disjuntores. Caiu o disjuntor quando ligou o chuveiro. Aí vai lá, só liga novamente e continua normal, achando que está tudo ok. Se ele está desligando, ele está dando um sinal que o cabeamento está esquentando muito, e aí ele está desligando para que não aconteça o incêndio, né, o problema. E aí o usuário só vai lá e liga o disjuntor novamente e continua o risco, né? Continua a utilizar como se tivesse tudo ok. Para finalizar o nosso bate-papo, você falou dos Benjamins, o utilizador de extensões e adaptadores. Como utilizá-los de forma correta para prevenir acidentes dentro de casa? Na verdade, o Benjamin, né, com mais de uma tomada ali, você liga 3 tomadas, tem gente que coloca um T em cima do outro para ligar mais ainda, né? Isso não pode. Isso não é de jeito nenhum recomendado, né?
Então, o ideal é que coloque cada equipamento em uma tomada separada. Danilo, muito obrigada pelas orientações. A prevenção continua sendo a melhor forma de prevenir esses acidentes e ocorrências dentro de casa. De volta aos estúdios. E falando em cuidados, o Dia Mundial do Cérebro, celebrado nesta quarta-feira, chama atenção para a prevenção de doenças neurológicas. Especialistas alertam que hábitos saudáveis e o controle de fatores de risco podem evitar agravos e preservar a saúde do cérebro. Confira os detalhes com Ítalo Bruno. No Dia Mundial do Cérebro, celebrado em 22 de julho, especialistas reforçam a importância da prevenção das doenças neurológicas, que figuram entre as principais causas de morte e incapacidade no mundo. Apesar de algumas enfermidades terem origem genética ou não poderem ser previstas, grande parte dos casos está relacionados a fatores de riscos que podem ser controlados, como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo e tabagismo. O médico residente Marciário Cambuessa, do Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Norte do Tocantins, destaca que os cuidados com a saúde cerebral devem fazer parte da rotina antes mesmo do aparecimento de qualquer sintoma. O cérebro é o órgão central que regula todas as funções do corpo humano, desde as motoras às sensoriais, até as cognitivas e emocionais. Por ser o único órgão insubstituível, sua saúde é fundamental para a longevidade e qualidade de vida. De acordo com especialistas, doenças que afetam o cérebro podem causar sequelas permanentes, comprometendo funções como memória, fala, movimentos, raciocínio, comportamento e independência nas atividades do dia a dia. Manter uma rotina saudável é uma das principais formas de reduzir o risco de doenças neurológicas. Entre as recomendações estão a alimentação balanceada, a prática frequente de exercícios físicos, noites de sonos adequadas e atividades que estimulem o cérebro, como leitura, aprendizado contínuo, jogo de raciocínio e interação social. O médico também ressalta a importância das vitaminas do complexo B, especialmente as vitaminas B1, B6 e B12, presentes em alimentos como peixes, ovos, carnes, magras e grãos. É fundamental também dormir o suficiente para consolidar a memória e restaurar as funções neurais. Além disso, realizar consultas médicas e exames periódicos é indispensável para monitorar fatores como pressão arterial, glicemia e colesterol, que estão diretamente ligados ao desenvolvimento de doenças que afetam o sistema nervoso. Outra recomendação é abandonar o cigarro, já que o tabagismo prejudica a circulação sanguínea e provoca danos às artérias que irrigam o cérebro. Em relação à saúde mental, é preciso gerenciar o estresse crônico e garantir um sono reparador para a limpeza metabólica do cérebro. O estímulo cognitivo também é importante, mantendo o cérebro ativo como os novos aprendizados e desafios intelectuais, acrescenta. Cambuessa orienta que alguns sinais exigem atendimento médico imediato por poderem indicar doenças neurológicas graves. Entre elas estão a perda repentina da visão, fraqueza em um dos lados do corpo, dificuldade para falar ou compreender o que é dito, dor de cabeça intensa e súbita, confusão mental, alteração de comportamento e crises convulsivas. O reconhecimento precoce desses sintomas é essencial para um tratamento rápido e eficaz, reforça o médico. E falando em saúde, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a baixa umidade do ar em grande parte do Tocantins. O tempo seco deve persistir nesta quarta e quinta-feira, com índices abaixo do recomendado e riscos à saúde. Confira os detalhes com Bruna Moura. É isso mesmo, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta amarelo para baixa umidade em todo o Tocantins nesta quarta e quinta-feira. De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%, principalmente durante o período da tarde. O índice está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde e aumenta os riscos de problemas respiratórios, desidratação e incêndios florestais. A recomendação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas nos horários mais quentes do dia, umidificar os ambientes sempre que possível e reduzir a exposição ao sol entre o meio-dia e o fim da tarde. O alerta fica para toda a população do Tocantins e também fica a orientação para que acompanhem todos os sites de meteorologia e adotem medidas que diminuam os efeitos desse tempo seco. De volta aos estúdios. A Prefeitura de Araguaína iniciou o atendimento no Facilita Araguaína, novo espaço que reúne diversos serviços públicos municipais em um único endereço. A unidade concentrada realmente um atendimento da Fazenda, órgãos de fiscalização e do programa Casa Legal. Confira os detalhes com Gabriel Rosendo.
Olha, a Prefeitura de Araguaína iniciou os atendimentos no Facilita Araguaína, um novo espaço criado para concentrar diversos serviços públicos municipais em um único endereço. A unidade funciona na Avenida Filadélfia, número 2771, em frente à concessionária Honda Revemar, e passa a reunir atendimentos que antes eram realizados em diferentes locais na cidade. Entre os serviços disponíveis estão emissão de guias, consultas de débitos, pagamento e negociação de tributos municipais. O espaço também centraliza atendimentos relacionados a autuações à vigilância sanitária, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Departamento Municipal de Posturas e Agência de Segurança, Transporte e Trânsito. Outra novidade é o atendimento do programa Casa Legal, voltado à regularização fundiária de imóveis. A iniciativa é desenvolvida em parceria com instituições estaduais e federais para garantir o registro definitivo de imóveis e oferecer mais segurança jurídica aos moradores contemplados. A mudança ocorre porque a antiga sede da Secretaria da Fazenda, localizada no cruzamento das ruas Ademar Vicente e 7 de Setembro, vai deixar de funcionar. Segundo a Prefeitura de Araguaína, o prédio apresentava limitações estruturais, como falta de acessibilidade, ausência de estacionamento e espaço insuficiente para atender a demanda diária dos contribuintes. O novo prédio foi adaptado para atender às normas de acessibilidade, conta com ambientes destinados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, climatização, estacionamento e capacidade para receber cerca de 250 pessoas sentadas. A estrutura também vai oferecer instalações elétricas e hidráulicas mais adequadas, além de melhores condições de trabalho também para os servidores. Com a centralização dos serviços, a expectativa da Prefeitura de Araguaína agora é facilitar o acesso da população, reduzir a necessidade de deslocamento entre diferentes órgãos e tornar assim mais ágil a resolução de demandas tributárias, administrativas e relacionadas à regularização dos imóveis. Então você de Araguaína, olha essa novidade, viu? De volta aos estúdios. Como o maior colégio eleitoral do Tocantins para as eleições gerais de 2026. A capital reúne cerca de 18% dos eleitores do estado, que já são mais de 1 milhão de pessoas aptas a votar. Confira os detalhes com Maria Eduarda. Palmas reúne cerca de 18% do eleitorado do Tocantins e lidera o ranking dos maiores colégios eleitorais do estado para as eleições gerais de 2026, segundo os dados do TSE. O Tocantins tem 1.182.307 eleitoras e eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2026, segundo dados da Justiça Eleitoral. O número representa um crescimento de quase 1% em comparação com o último pleito realizado no estado. Palmas concentra o maior colégio eleitoral tocantinense, com 218.504 eleitores, o equivalente a cerca de 18% do eleitorado estadual. Na sequência, aparecem Araguaína, com 124 mil votantes, Gurupi, com 61.407 e Porto Nacional, com 47.207 eleitores registrados. Na outra ponta do ranking estão os menores colégios eleitorais do estado. Oliveira de Fátima tem 1.693 eleitores aptos, seguido por Sucupira com 1.762, Tupiratins com 1.804 e Crixás do Tocantins com 1.827 votantes. O perfil do eleitorado mostra que as mulheres continuam sendo a maioria no Tocantins, com 601.991 eleitoras, o que representa 50,92% do total. Os homens somam 580.316 eleitores, ou 49,8%. A maior parcela do eleitorado está entre pessoas de 25 a 29 anos, com 121.903 eleitores, seguida pelas faixas de 40 a 44 anos, 30 a 34 anos e 35 a 39 anos. A Justiça Eleitoral também destaca o avanço da identificação biométrica no estado. Atualmente, 95,83% dos eleitores tocantinenses possuem biometria cadastrada, índice superior à média nacional de 89%. Entre os eleitores com voto facultativo estão 23.568 jovens de 16 e 17 anos e 103.993 pessoas com mais de 70 anos. O Tocantins tem 1,18 milhão de eleitores aptos a votar em 2026, segundo a Justiça Eleitoral. De volta aos estúdios. Já estamos de volta com leitura dinâmica aqui na Rede TV Tocantins.
Aqui na Mundo dos Ferros temos as melhores soluções para a sua fazenda e construções. Na linha agro temos tela viveiro, tela mangueirão, arame farpado e também arame ovalado. Além de cordoalha cercada, estaca de ferro comum e estaca de ferro elétrica. Mas não é só isso. Temos tudo de ferro em aço para a construção do seu galpão, como vergalhão, perfil e telhas. Garanta os melhores preços com qualidade aqui na Mundo dos Ferros. Bolos do Sítio, melhor bolo do Brasil. Essa delícia vai conquistar você. Bolos fresquinhos todos os dias, pão de queijo quentinho, biscoito de parmesão crocante e opções especiais. Bolos sem glúten, sem lactose e até sem açúcar. Perfeitos para o café, para presentear ou para os seus eventos. Bolos do Sítio Palmas. Tradição, qualidade e muito sabor, bem pertinho de você. Alexa, abrir cortinas. Tudo bem. Na Oakberry, o açaí vai além do sabor. É sobre fazer escolhas melhores todos os dias. Sem corantes artificiais e apenas conservantes naturais. Você cria sua própria experiência. Receitas prontas ou montadas do seu jeito, com toppings ilimitados. Entre bowls e smoothies. São infinitas possibilidades com milhões de boas escolhas. Existe açaí e existe Oakberry. Estamos de volta aqui na Rede TV Tocantins com leitura dinâmica. Realmente, desde já agradeço a sua audiência. Educação se organiza para iniciar o novo semestre com o cronograma de formações da Rede Municipal de Ensino. Entre os dias 22 a 31 de julho, serão realizados encontros voltados à organização pedagógica e à gestão das unidades educacionais para a retomada das atividades. Confira os detalhes com Gisele Nascimento. A Secretaria Municipal de Educação dará início nesta quarta-feira, 22, ao cronograma de formações para o segundo semestre de 2026 para as redes de ensino municipais daqui de Palmas. Entre os dias 22 ao 31 de julho serão realizados encontros voltados à organização pedagógica e à gestão das unidades educacionais para a retomada das atividades previstas para o próximo dia 3 de agosto. Dentro do planejamento deste período acontecerão também reuniões de alinhamento, capacitações temáticas e seminários envolvendo equipes gestoras, professores e setores técnicos. Nos primeiros dias do cronograma, a CEMED promoverá encontros com diretores das unidades educacionais ligadas às áreas de educação infantil e ensino fundamental no auditório do Instituto 20 de Maio, das 8 às 12 horas e das 2 horas da tarde às 6. Após os encontros iniciais, as atividades seguem com formações mais técnicas da gestão e projetos pedagógicos. No fim do mês, a pasta se concentrará em 2 eventos voltados ao trabalho pedagógico e à equipe escolar. De forma simultânea, a Secretaria realiza no dia 31 os seminários de Educação Física e de Educação Infantil, sendo o primeiro no auditório da Escola de Tempo Integral Eurídice Ferreira de Melo, das 2 às 6 horas, e o segundo que é voltado para os professores e equipe pedagógicas de Educação Infantil no Centro de Convenções Arnaldo Rodrigues, das 8 às 12 horas e das 2 às 6 da tarde. A secretária municipal de Educação, Anice Moura, lembrou ainda que o cronograma não será voltado apenas ao alinhamento
atendimento administrativo e pedagógico. Abre aspas, vamos reforçar também as formações para os educadores e para as equipes que atuam diretamente com a alfabetização no projeto Educar para Valer, em parceria com a Associação Bem Comum. A alfabetização é prioridade da nossa gestão e precisamos avançar de forma consistente nos índices de aprendizagem dentro da idade certa, completou a gestora. Um homem foi morto a tiros dentro de um restaurante em Porto Nacional, na região central do Tocantins. O crime aconteceu na presença de clientes e funcionários e o suspeito fugiu logo após os disparos. A Polícia Civil investiga o caso. Confira os detalhes com Bruna Moura. É isso mesmo, o homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira em um restaurante em Porto Nacional, na região central do Tocantins. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por um homem armado que efetuou vários disparos e fugiu logo em seguida. O crime aconteceu na presença de clientes e funcionários do estabelecimento, causando pânico entre as pessoas que estavam no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar o suspeito. Até este momento, ninguém foi preso. De volta aos estúdios. O Tribunal de Contas do Estado rejeitou o recurso que tentava rever a decisão sobre um contrato de limpeza urbana de Porto Nacional. A apuração investiga um possível prejuízo de mais de 568 mil aos cofres públicos e mantém a abertura de tomada de contas especial. Confira os detalhes com Ítalo Bruno. O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins rejeitou o recurso apresentado contra uma decisão que aplicou multa e determinou a abertura de uma tomada de contas especial para investigar um contrato de limpeza urbana em Porto Nacional. A apuração envolve um possível prejuízo de R$ 568 mil aos cofres públicos. O recurso foi apresentado por Marco Antônio Lemos Ribeiro, apontado no processo como responsável pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Habitação. Ele constava no acordão número 548 de 2026, relacionado ao contrato número 02 de 2025. A defesa alegou que havia erros nas referências numéricas utilizadas para fundamentar a decisão. O relator, conselheiro Severiano Constrandrade, reconheceu um erro material de numeração, mas afirmou que a falha já havia sido corrigida e não alterava o conteúdo do julgamento. Um dos principais pontos de investigação envolve a execução do serviço de limpeza urbana. Segundo o TCE, parte das atividades teriam sido registradas como realizada pela empresa contratada, mas com utilização de veículos pertencentes à prefeitura. O tribunal ressaltou que não está afirmando que os serviços não foram realizados. A questão é verificar se a empresa recebeu por atividades que teriam sido executadas com o uso de estruturas públicas que deveriam ser disponibilizadas pela própria contratada. A defesa afirmou que os veículos identificados como Porto 01 e Porto 02 não pertenciam à frota municipal e estariam sendo utilizadas pela empresa. O TCE informou que essa questão ainda será analisada na tomada de contas especial, que deverá verificar se houve prejuízo, qual seria o valor e quem seria o responsável. A decisão também manteve o entendimento de que a contratação emergencial pode ter sido provocada por falha de planejamento da administração municipal, situação conhecida como emergência fabricada. O relator reconheceu que a limpeza urbana é um serviço essencial, mas afirmou que a necessidade de garantir a continuidade da coleta não justifica contratações emergenciais sucessivas sem planejamento prévio. Com a rejeição do recurso, permanece a multa aplicada anteriormente, o plano de ação e determinação para aprofundar a investigação. A tomada de contas especial, no entanto, ainda não representam a coordenação definitiva ao ressarcimento dos cofres públicos. O procedimento deverá confirmar se houve dano, calcular o eventual prejuízo e definir a responsabilidade. Marcos Antônio Lemos Ribeiros, a Prefeitura de Porto Nacional e as empresas envolvidas poderão se manifestar sobre o caso. Eleitores que estarão fora do domicílio eleitoral nas eleições de 2026 já podem solicitar o voto em trânsito. No Tocantins, a modalidade está disponível apenas em Palmas e Araguaína. O prazo para fazer o pedido segue até dia 20 de agosto. Confira os detalhes com Gabriel Rosendo. Exatamente, o prazo para solicitar o voto em trânsito já está aberto e segue até o próximo dia 20 de agosto. A modalidade é voltada aos eleitores que não vão estar na cidade onde votam no dia da eleição, mas ainda vão estar em território nacional.
Aqui no Tocantins, o voto em trânsito está disponível apenas na capital Palmas e no norte do estado, em Araguaína. As duas cidades são as únicas do estado com mais de 100 mil habitantes e atendem aos critérios definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. A solicitação pode ser feita pela internet no autoatendimento eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral para quem já possui biometria cadastrada. Outra opção é comparecer a qualquer cartório eleitoral com um documento oficial com foto. Quem estiver em outra cidade do mesmo estado poderá votar para todos os cargos em disputa. Já quem estiver em outro estado poderá votar apenas para presidente da República. Durante o pedido é necessário informar a cidade onde pretende votar e escolher se a solicitação vale para o primeiro turno, para o segundo ou para ambos. Depois da aprovação, o eleitor deixa de votar na sessão eleitoral de origem e passa a votar no local indicado pela Justiça Eleitoral. Caso a viagem seja cancelada e o eleitor não compareça ao endereço informado, vai ser preciso justificar a ausência. Aqui em Palmas, o voto em trânsito vai ser realizado na Escola Municipal de Tempo Integral Caroline Campelo Cruz da Silva, no setor Santa Fé 2 ou no Instituto Federal do Tocantins, localizado na região da 310 Sul. Em Araguaína, no norte do estado, os locais são a Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Sancha Ferreira e a Escola Estadual Modelo. Para quem estiver em uma cidade que não oferece essa modalidade, não será possível votar fora do domicílio eleitoral. Neste caso, nessa situação, a orientação do tribunal é justificar a ausência pelo aplicativo e-Título ou de forma presencial junto à Justiça Eleitoral. Então ainda dá tempo aí, caso você queira votar em trânsito neste ano. De volta aos estúdios. Com apoio da Prefeitura de Palmas, atletas tocantinenses conquistam 11 medalhas em Campeonato Nacional de Karatê. A delegação conquista medalhas de ouro, prata e bronze em Cuiabá, Mato Grosso e avança para a nova etapa da competição. Confira os detalhes com Gisele Nascimento. Olha só, exatamente isso. Há mais ou menos uma semana e meia, noticiamos que um grupo de jovens que lutam karatê estavam se direcionando para o Campeonato Brasileiro de Karatê 2026, que aconteceria em Cuiabá, Mato Grosso, de 14 a 19 do mês de julho. Atletas tocantinenses conquistaram 11 medalhas e conseguiram se classificar para a etapa final do Campeonato Brasileiro. Com apoio da Secretaria Municipal de Juventude e Esporte, Sejuve de Palmas, integrantes da equipe conseguiram se classificar para a etapa final da competição. A delegação com 21 atletas partiu de Palmas com destino à capital matogrossense no dia 13 de julho. O transporte dos competidores foi disponibilizado por meio da Sejuves em parceria com a Polícia Militar do Tocantins. Ao todo, os karatecas tocantinenses conquistaram uma medalha de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Acompanhando os atletas, o técnico Adler Bucar, parente, comentou que o campeonato teve um nível extremamente elevado. Entretanto, os medalhistas que representaram o estado estão classificados para a fase final do Brasileiro de Karatê 2026, que acontecerá em Caruru, Pernambuco, nas categorias Sub-21, Sênior e Master, e em Londrina, Paraná, no Sub-8 a Júnior. As competições serão em outubro e novembro deste ano. Abre aspas, o apoio da Sejuves foi fundamental para essa conquista, pois proporcionou condições reais de levar os atletas da seleção tocantinense a um evento tão importante e grandioso para a nossa modalidade, o Karatê. Nós sentimos orgulhos em representar o nosso município, nosso estado e erguer nossa bandeira em meio ao Brasil inteiro, comemorou Adler. O secretário de Juventudes e Esportes, Rivaldo Azevedo da Silva, celebrou a vitória dos atletas e reforçou a importância de apoiar as diversas modalidades esportivas e o compromisso da gestão nessa missão. Abre aspas, mais do que as medalhas, celebramos a classificação dos atletas na próxima etapa do campeonato. Esse resultado confirma que Palmas tem muitos talentos capazes de competir em níveis elevados, o que reforça a importância de investir no esporte. Temos o compromisso de continuar apoiando os atletas que levam o nome de Palmas e do Tocantins para todo o Brasil, ressaltou o gestor. Então a gente aguarda aí a final deste campeonato que acontecerá em Caruru, no Pernambuco, e em Londrina, no Paraná, entre o mês de outubro e novembro. De volta aos estúdios. O Conselho Curador do FGTS deve aprovar na próxima semana a distribuição de 13 bilhões do lucro obtido pelo fundo em 2025. O pagamento será feito até o fim de agosto para trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas no FGTS em dezembro do ano passado. Confira os detalhes com Ítalo Bruno.
O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, deve aprovar até o fim de agosto a distribuição de mais de 13 bilhões referente ao lucro obtido pelo fundo em 2025. O valor será dividido entre os 138 milhões de trabalhadores que tinham saldo em contas vinculadas ao FGTS no fim do ano passado. A decisão está prevista para ser formalizada na próxima terça-feira, durante a reunião do Conselho Curador, que reúne representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores. Após a aprovação, os valores deverão ser depositados nas contas dos trabalhadores até o dia 31 de agosto deste ano. A consulta poderá ser feita pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo FGTS. Em 2025, o fundo registrou lucro de aproximadamente 14,6 bilhões. A quantia que será distribuída correspondente a 89% deste resultado. Com a divisão dos lucros, a rentabilidade total da conta do FGTS deverá chegar a 6,90% em 2025. O índice representa um ganho real de 2,53 pontos percentuais acima da inflação oficial, que ficou em 4,26% no período. O repasse representa um acréscimo de 1,87% sobre o rendimento de cada conta de forma proporcional ao saldo existente. Assim, um trabalhador que tinha R$1.000 na conta em 31 de dezembro de 2025, por exemplo, deverá receber cerca de 18,68 referente à distribuição dos lucros. Terão direito ao crédito trabalhador quem possuir contas ativas ou inativas vinculadas ao FGTS e saldo em dezembro de 2025. O valor será calculado de acordo com o saldo individual de cada conta. Para saber quanto receberá, o trabalhador deverá multiplicar o saldo existente em 31 de dezembro de 2025 pelo índice disponível no site da Caixa. A distribuição segue uma prática adotada nos últimos anos. Em 2025, por exemplo, foram destinados aos trabalhadores 95% dos lucros registrados pelo FGTS. Em 2024, o equivalente a 12,9 bilhões. No ano anterior, foram distribuídos 15 bilhões referentes ao resultado de 2023. Já em 2023, o FGTS registrou lucro recorde de 23,4 bilhões. Na ocasião, cerca de 65% do resultado foi destinado aos trabalhadores. Essa edição do Leitura Dinâmica Tocantins está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Você pode rever o programa completo no nosso canal do YouTube e no site www.redetvto.com.br. Obrigado pela sua audiência. Amanhã estarei de volta, se Deus quiser. Eu sou apenas um detalhe, mas com Jesus Cristo eu faço a diferença. Tchau!